Então, sabe aquela pessoa que ela se dedica a horrores, ela faz um ótimo trabalho, mas ela não consegue crescer, mudar de emprego, ela tá lá, na mesma, mas você vê que é um ótimo profissional? Possivelmente é a síndrome do impostor. Tã. Síndrome do impostor. Seguinte, quando a gente começa a crescer em cargos de liderança, de gestão, a gente faz uma faculdade, faz um mestrado, faz o doutorado, não importa o caminho. Quanto mais a gente cresce, mais ativa na gente a tão famosa síndrome do impostor. E aqui eu queria fazer uma distinção muito importante. A síndrome do impostor, ela é diferente do quero confete. Sabe aquela pessoa que todo mundo foi mal na prova, ela fala assim, ai, fui mal na prova também, mas você sabe que aquela pessoa, ela sempre se dá bem, ela sempre consegue gabaritar a prova, mas toda a prova ela tá o quê? Ai, eu não sei se eu fui bem, que é confete. Temos também esse tipo de pessoa que não é síndrome de impostor. E temos ainda um terceiro grupo, que é quem aqui? É o pessoal que, de fato, é incompetente, é incapaz, não está resolvendo o problema, não está conseguindo fazer boas entregas, não está conseguindo fazer uma boa gestão. E, nesse caso, essa pessoa, ela não está tendo a síndrome do impostor. O que ela está tendo aqui? Autoconsciência. Ela está sabendo que, de fato, ela não está fazendo um bom trabalho. Basicamente isso. Então aqui a gente tem três frentes. Tem a primeira frente aqui, de fato, da síndrome do impostor, que a gente vai se aprofundar. A gente tem a vertente do quero confete, também não é sobre essa pessoa. E temos também a pessoa incompetente, que às vezes ela fala estou com síndrome do impostor, mas é o quê? É apenas autoconsciência. E eu fiz uma pesquisa para saber, e aí, síndrome do impostor, o que é isso? De onde veio? Eu até selecionei, eu vou deixar depois aqui embaixo o nome do artigo, já o link direto para facilitar a nossa vida, tá? Eu deixei aqui o nome da pesquisadora separado, eu tô tentando caçar aqui o nome, se chama Pauline Rose Clancy. E esse artigo dela é do final da década de 70. Ela fez um ótimo trabalho, o artigo vale a pena ler, ele é um artigo bastante de época, então aqui vai ter que colocar, né, todos os filtros temporais, até mesmo a condição da época, para conseguir extrair aqui o suprassumo. Mas a ideia, gente, é fenomenal. O artigo dela se refere a um grupo de mulheres, e aqui o core dela principalmente, né, no começo aqui do trabalho dela foram mulheres que faziam muito, mas elas se sentiam burras, se sentiam competentes. Então, quanto mais elas se dedicavam, apesar disso e se dedicavam horrores, elas ainda se sentiam insuficientes. E qual que é o grande problema dessa síndrome do impostor? A síndrome do impostor, ela não é uma doença em si. Qual que é o problema dela? São as coisas relacionadas a ela. Então, uma pessoa que tem uma síndrome do impostor muito forte, ela vai ter ansiedade, ela vai ter depressão, ela pode ser uma pessoa que não cresça na carreira. Então, sabe aquela pessoa que ela se dedica a horrores, ela faz um ótimo trabalho, mas ela não consegue crescer, mudar de emprego, ela tá lá, na mesma. Mas você vê que é um ótimo profissional? Possivelmente é a síndrome do impostor. E eu tentei até destrinchar aqui essa síndrome do impostor para a gente entender o que ela é e a partir daí a gente conseguir fazer algo a respeito. A gente tirar essa pessoa, né, do sofrimento de estar na síndrome do impostor. A definição, de acordo com esse artigo aqui, então, ela é basicamente uma pessoa que ela é muito competente, só que ela carece de se sentir no mesmo nivelamento de qualidade daquilo que ela é do lado de fora, daquilo que ela faz, daquilo que ela entrega. Então existe uma assimetria. Ela faz muito, ela entrega muito, mas a percepção interna dela é muito baixa. Então ela se autodeprecia. Bom, essa daqui é a nossa definição. Pensamentos muito recorrentes, tá?
foi sorte, foi sem querer, na verdade erraram, eu não deveria estar onde eu estou, na verdade eu não sou tão boa assim. Então são essas falas autodepreciativas mesmo. Então eu me diminuo, eu sou menorzinha, eu não sou tão boa, apesar dos resultados, apesar dos vários diplomas, apesar das várias promoções. Então ela não consegue aqui associar, ter nivelado essa percepção interna dela junto com aquilo que ela entrega. Existe o quê? Um desnivelamento. Ela se sente aqui, mas ela entrega aqui. E essa assimetria, né? Esse espaço entre um e outro que gera o sofrimento dentro desse profissional. Tá. E é isso. A primeira parte, é claro. E agora vamos para a segunda parte. Eu sei que não estão acostumados aqui com uma live dessas, mas eu organizei com muito carinho, espero que vocês gostem. Deixa as perguntas aqui do ladinho que eu vou dar uma olhada já, tá? Tarará. Pois é. E agora eu vou começar a explicar um pouquinho sobre o mecanismo, porque a partir do mecanismo a gente consegue trazer algumas soluções. O mecanismo, então, a gente já começou aqui a organizar, né? Tem esse eu interno, tem esse eu que entrega, que é o eu externo, e tem um terceiro bloco aqui, que é algo idealizado. É o perfeito, é aquilo que é o fantasioso cá entre nós. Por quê? Existe aqui esse eu, como eu me sinto, é o primeiro estágio. Na verdade, deixa eu desenhar, porque eu acho que vai ficar mais fácil pra gente. Peraí. Tarará. Deixa eu desenhar já. Gente, cadê minhas folhas sulfites? Achei. Basicamente, funciona assim. Agora vai ficar claríssimo. Basicamente, funciona assim. Existe um eu que tá aqui. Esse eu da autopercepção. Então, esse daqui, eu vou colocar do P dessa percepção. Existe uma outra bloco aqui, um outro estágio, que é aquilo que é o externo. É o que eu estou entregando, o que as pessoas percebem, tá aqui nesse segundo bloco. Então, quanto maior essa distância de como eu me percebo daquilo que de fato que eu estou entregando do lado de fora, que eu estou fazendo, quanto maior esse espaço, maior o sofrimento dessa pessoa. E maior aqui também é a síndrome do impostor dela. Então ela tá fazendo muito, entregando muito, mas se diminuindo, se sentindo lá embaixo. Mas a gente tem um terceiro bloco, que é esse bloco aqui, que eu vou chamar do I. Quem que é esse bloco I? Opa, deu uma... voltou. Esse bloco I, quem que é o I? É o idealizado. E por que a gente tem esse idealizado? Porque a gente não sabe o que é possível, o que é real, o que é esse externo que é uma possibilidade. Então, esse profissional que tem uma percepção muito baixa, ele tem uma fantasia, uma idealização do que deveria ser. Ou seja, porque essa pessoa não consegue atingir essa perfeição, o que ela faz? Ela se diminui ainda mais. Por exemplo, se eu fosse um bom profissional, o idealizado, um profissional perfeito, eu teria 10 entrevistas de emprego toda semana. Idealizado, fantasioso. Mas por que eu só tenho uma entrevista por semana? Um exemplo, tá? Isso aqui é o real, se isso daqui tá acontecendo externamente, eu me diminuo ainda mais. Então existe um degrau
E, principalmente, esse idealizado é que precisa ser desmistificado. Porque esse idealizado, ele não é sobre uma pessoa ou outra pessoa. Ele é a regra. É um exemplo disso, tá? O idealizado, para mim, era que uma pessoa que tivesse a faculdade, o mestrado, o doutorado, fosse uma pessoa que soubesse, assim, escrever todas as palavras do dicionário de olhos fechados. Essa, para mim, era a minha idealização. E daí tinha um dia que eu estava conversando com o meu orientador, da época da graduação ainda, e eu errei alguma palavra. E daí ele falou assim para mim, Mica, um doutor, que ele já sabia que eu queria trilhar esse caminho da graduação, do mestrado, do doutorado, um doutor não é aquele que não erra, ou que sabe todas as palavras. O doutor, um bom doutor com doutorado, é aquele que sabe que não sabe e vai pesquisar para poder melhorar. E isso fez uma quebra, porque essa idealização na minha cabeça, fantasiosa, fictícia, não existia. Na verdade, ele que era um professor, doutor da USP, ele falou, Mica, isso daqui não existe. O real tá aqui. E isso fez com que esse real se tornasse o possível. Não aquele idealizado. Mas aqui a gente coloca como se fosse uma meta. E é aqui que começa a grande questão. Porque a gente tem, então, né, a autopercepção que está no nível, a gente tem o que você está fazendo externamente no mundo real, e tem aquilo que pode te afastar da realidade, o idealizado, ou você pode trazer aqui nesse patamar a sua meta, aquilo que é possível. Quando eu descobri que um doutor com um doutorado, o que é possível para ele era não ter preguiça, pesquisar as palavras antes de bater o martelo ou submeter o artigo se está com dúvida na palavra. Então, isso daqui é o possível. Quando eu tenho esse possível, o que eu tenho também? Uma meta. Isso faz com que a gente comece a ter uma visão mais realista das coisas. Então, eu tenho uma autopercepção. Eu tenho o mundo externo real de como eu estou agindo e tem o idealizado que, se bem estruturado, trabalhado, a gente tem o que aqui? A meta. A gente tem aquilo que é possível. E é aqui que a gente começa a desbancar a síndrome do impostor. Porque a gente, primeiro, né, já vou começar aqui, como que a gente lida com a síndrome do impostor. A gente começa... Tinha um barulho aqui, mas passou. A gente começa separando, segregando aonde, como que eu me sinto, isso daqui é bastante o emocionalmente mesmo, como é que eu me sinto, autoestima, isso daqui é uma primeiro bloco, você identificar isso. O segundo bloco, que é o real, é o externo, como é que a gente sabe? A gente sabe por meio de feedback das pessoas, por meio de quantas entregas no último mês você fez e deu certo, e você foi elogiado, e você não teve retrabalho. Tudo que está no externo, você recebe feedbacks externos. Isso daqui, a gente tem várias métricas muito específicas para entender qual que é o caminho, para saber se externamente você está entregando mais ou menos. Empresas têm isso, seu cliente vai dar feedback, seu professor vai dar feedback, todo mundo aqui te dá insumos para que você entenda, né? Se esse externo, essa entrega está abaixo, está dentro do esperado ou acima. E por fim, a gente também tem que desmistificar o idealizado. Porque o idealizado, se não trabalhado, ele é fantasioso. É como se eu só fosse ser uma boa profissional se eu não errasse nunca, se eu não gaguejasse nunca, se a internet nunca desse tweet e o vídeo quebrasse.
Enfim, esse tipo de coisa que é irreal, é fantasioso, mas a partir do momento em que eu tenho um objetivo, uma meta aqui em cima, ele deixa de ser simplesmente o fantasioso que me afasta da realidade, mas ele passa a ser a minha meta, o meu próximo passo. Bom, resumo da ópera então. Identificar. Escreve no papel, conversa com o seu terapeuta, conversa com o seu professor. Porque a gente precisa ter uma visão clara da sua percepção clara sobre as suas entregas, o seu valor que você está entregando e uma percepção clara dessa idealização. É uma idealização que é fantasiosa, ela é impossível de ser almejada, ou ela pode ser traduzida em uma meta possível. Lá atrás, no meu exemplo, eu já queria ser o doutora com o doutorado. Então, isso era a minha meta. Só que ela era idealizada, porque o doutor, na minha cabeça, saberia escrever todas as palavras do dicionário. O que é, gente, é desumano. Logo, isso aterrou, isso tornou possível, isso tornou uma meta tangível para mim. Depois que a gente separa esses três blocos, essas três frentes, o que a gente começa a trabalhar, e aqui é uma questão mais é um trabalho mais próximo de psicólogos, de terapeutas, que é trabalhar essa parte emocional. Isso daqui, para a gente poder subir essa parte emocional, vai ser com o psicólogo, vai ser com o terapeuta, vai ser, enfim, com profissionais que vão trabalhar com as suas emoções. O que eu ajudo ativamente dentro da maiêutica é a gente subir essa métrica, porque a entrega, porque o nosso trabalho, ele tem que ir melhorando ao longo do tempo. Então, nós, aqui dentro da maiêutica, a gente atua principalmente aqui. É no real, é no prático, é na entrega. O emocional, terapeuta, psicólogos. Já essa parte aqui, que ela é a idealizada dessa meta, que pode ser fantasiosa ou não, ela vai ter que ser trabalhada no mundo real. E dependendo de qual que é o seu objetivo, a gente vai ter que quebrar isso em coisas possíveis ou não. Quem vai te ajudar muito vai ser pessoas que já atingiram aquela meta, que já estão naquele patamar. Então, se o seu sonho é ser doutora com doutorado, eu posso ajudar porque eu estou aqui. Porque o doutora com doutorado é aonde eu cheguei. Mas, por exemplo, Mika, eu quero ser bioquímica. Gente, bioquímica, eu não sei nada de bioquímica. O que você quer fazer aqui dentro da bioquímica? Eu quero criar uma empresa. Tá, criar empresas é uma coisa, bioquímica é outra. A gente começa a traduzir esse idealizado naquilo que é possível, traduzindo isso em metas. Quem vai te ajudar com isso vão ser pessoas que atingiram aquele objetivo. Então, dependendo aqui, você vai precisar de um profissional, de um outro, de determinadas pesquisas, enfim. Mas, voltando, primeira parte, separa as três frentes. Segunda coisa, começa a nivelar. O psicólogo terapeuta vai precisar te ajudar para subir, para que a sua autopercepção fique na mesma linha da sua entrega. É isso que faz com que a síndrome do impostor ela deixe de existir. E uma vez que a gente chegue aqui nivelado, a autopercepção junto com as métricas externas, é que a gente pode o quê? Delimitar essa próxima meta possível para que a gente trabalhe e atinja isso daqui. Então, a partir do momento que a gente nivelou, a gente pode dar um passo para frente. Se uma pessoa, ela quer dar um passo para frente, mas ela tá com isso daqui muito desnivelado, a autopercepção daquilo que ela entrega, ela muito possivelmente não vai ter força, ela não vai ter coragem, ela não tem identidade. Sabe aquela pessoa que faz do lado de fora e conquista, mas ainda assim parece que ela
Pessoas, por exemplo, que conseguem muito dinheiro. Elas conseguem dinheiro, mas elas não conseguem comprar uma coxinha na esquina porque acham que vão ficar pobres. Então você vê que ela conquista, só que ela não consegue trazer esse emocional no mesmo patamar. Então são pessoas que têm um limite de crescimento, elas carecem de estrutura, elas carecem desse nivelamento para que a gente consiga dar esse próximo passo. E o ideal aqui, né, o que é mais fácil, né? Primeiro a gente nivela para daí a gente poder caminhar para frente. Às vezes isso daqui, gente, dá um salto. E se essa pessoa dá um salto e ela tá aqui, a autopercepção dela tá aqui, o emocional dela tá aqui. Ela tá se achando a última bolacha do pacote, mas a entrega tá aqui embaixo. A gente tem os tão famosos pessoas arrogantes, pessoas que se acham demais, pessoas que não têm percepção, clareza do próprio valor que entrega no mundo real. Então, basicamente, né, essa pessoa aqui com a síndrome do impostor, ela é quase como um reflexo, se a gente virar assim, dessa pessoa que é super arrogante, que é super se achando mesmo a pessoa que mais sabe de tudo e de todos, quando na verdade a entrega dela tá aqui embaixo. Que é diferente se fosse nivelado, ela pode ser uma pessoa com um trabalho incrível, ela sabe que ela é incrível, ela entrega de maneira incrível, e daí isso daqui, para pular para essa próxima meta, para a próxima meta, para a próxima meta, é uma questão só de tempo. Ufa! Gente, tentei explicar de verdade. Passo a passo, passo a passo. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Ah, faltou. Faltou o quê? Eu criei uma breve avaliação com algumas perguntas para a gente entender se estamos na síndrome do impostor ou se estamos marmotando. O que é marmotar? Se você de fato não está entregando, não está fazendo um bom trabalho, mas está achando aqui que você está na síndrome do impostor. O que é muito possível de acontecer, de novo, principalmente em cargos altos, né, de gestão e de liderança. Tarararará. Vamos lá. Perguntas. São 5 perguntinhas, tá? Vai ser simples, fácil, rápido e indolor. Sério. Número 1. As minhas entregas são acima, dentro ou abaixo da expectativa para o cargo? Lembrando que a pessoa com síndrome do impostor vai sempre correr atrás. Ela pode estar dentro do esperado, acima do esperado. Dificilmente ela vai estar abaixo. Porque lembrando, se ela estiver abaixo, essa pessoa está tendo autoconsciência de que ela não está fazendo um bom trabalho. 2. Nossa, gente, tá um calor? 2. Quando não sei algo, eu estudo e me preparo, ou eu evito o assunto, fujo e empurro com a barriga. Não preciso nem falar aqui, né? Síndrome do impostor geralmente se aprofunda muito, estuda muito. O problema mesmo é essa autopercepção. 3. Quando alguém faz uma pergunta direta sobre o meu trabalho, tento contextualizar, admito os meus limites e respondo, ou a pessoa responde em círculos, ela generaliza, ela não fala de maneira direta. Sabe aquele sabonete escorregando? Marbotando. 4. O feedback reforça a minha autopercepção ou contradiz. Por quê? Se o feedback externo ele está falando, olha, de fato, a sua qualidade de entrega tá ruim, as coisas não estão boas, a gente precisa melhorar, não é síndrome do impostor. Essa pessoa está tendo o quê? Autoconsciência e sim, ela pode ser demitida. Mas, se ela está tendo feedbacks super positivos, as entregas são bem recebidas, os clientes elogiam, ela não tem que ter retrabalho, ela consegue fluir no trabalho. Mas a autopercepção dela, que ela faz um péssimo trabalho, esse desnivelamento, lembra? Síndrome do impostor. E por fim, última pergunta. Estou melhor no meu cargo hoje do que há 6 meses?
Quando essa pessoa tem a síndrome do impostor, ela tá aqui, ó. Ela quer melhorar. O que ela não consegue é melhorar a autopercepção. Psicólogos e terapeutas. Mas aqui a entrega no dia a dia do trabalho tá fluindo e flui. Então essa pessoa, qual que é a tendência dela? Ao longo do tempo, ela vai melhorar. Que é diferente da pessoa que está fazendo um trabalho ruim. Ela sabe que está fazendo um trabalho ruim e muito possivelmente essa pessoa não se desenvolveu, não fez um curso, não leu um livro, não assistiu um conteúdo de orientação, de instrução, de melhoria. É a pessoa que está, tipo, estagnada ao longo do tempo. Essa pessoa, provavelmente, ela tá mais aqui no ritmo da marmotagem, se ela tiver em dúvida, né? Entre a síndrome do impostor ou a marmotagem. Gente, basicamente é isso. Coisas importantes. Esse profissional, por conta da idealização, vocês também conseguem perceber eles falando coisas tipo assim: se eu fosse bom, eu não erraria em Y, idealizado. Se eu entregasse tanto mesmo quando as pessoas dizem, desnivelamento, eu não teria que refazer essa entrega. Das 25 mil que ela fez, uma ela teve que refazer. Mas ela tá no idealizado, no fantasioso, mas ela usa desse único exemplo para poder o quê? Embasar essa síndrome do impostor dela. Se eu fosse realmente um profissional super bom, eu já estaria rico. Se eu fosse um profissional super bom, a minha agenda estaria 100% cheia todos os dias. Se. E esse profissional, por conta desse desnivelamento, ele tem dificuldade, então, de ver a realidade como ele é. E se perceber fazendo as entregas que de fato faz. Então, esse profissional, ele tem esse desnivelamento. Qual que é o nosso grande objetivo com esse vídeo? Primeiro é dar uma luz, porque cá entre nós tem muito conteúdo muito superficial. Eu precisava criar essa live aqui com vocês para que a gente colocasse os pingos nos is. E para que a gente conseguisse, de verdade, começar a ter um pouquinho mais de estrutura. Porque o suprassumo, estrutura emocional, profissional, porque o suprassumo de um profissional, de verdade, é que ele entenda os seus pontos fortes, ele entenda os seus pontos fracos, ele consiga trabalhar de maneira mais autônoma, nele mesmo e no próprio trabalho. Porque se esse profissional, ele super se desenvolve, ele leva a equipe dele para frente, ele leva a empresa para frente. Sinceramente, o grande suprassumo é que todos os profissionais se desenvolvam e aprendam e avançam. Porque é dessa maneira que as equipes também crescem, que a empresa também cresce. Então, o suprassumo é que esse profissional, ele se perceba, saiba seus pontos positivos, seus pontos negativos, consiga trabalhar. Deixa eu voltar aqui de novo. Consiga trabalhar. Eu tenho aqui o real, aqui as minhas métricas de fato não estão muito boas. Então, vou estruturar uma meta, eu vou organizar esse objetivo. Porque daí sim eu consigo caminhar para frente, melhorar dia após dia. E o suprassumo mesmo, então, é que esse profissional caminhe nessa direção. Que ele seja mais independente, que ele se veja, né, como um profissional e ele haja como um profissional mais independente. Tanto líder dele mesmo, da própria carreira, porque esse é o pontapé para que essa pessoa caminhe em cargos de liderança, para que ela caminhe profissionalmente. Então, se a gente não tem nem a autopercepção, como que a gente consegue caminhar para frente? Enfim, fica a reflexão aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas. Tá. Na dúvida, de verdade, me perguntaram aqui, né? Mica, como é que eu faço para descobrir, ainda não consegui, apesar da avaliação, descobrir se eu estou me enganando ou se eu estou aqui na síndrome do impostor? Gente, na dúvida, fala com um profissional.
um terapeuta, um psicólogo, me manda mensagem, vamos bater um papo, vamos fazer uma mentoria individual. Porque se você tá em dúvida, muito possivelmente você tá na síndrome do impostor. Se você estivesse marmotando, você já teria fugido da live. Você já teria ido embora. Você já teria desistido dessa conversa aqui. Porque quem tá marmotando não quer fazer essa construção, não quer pesquisar, não quer melhorar. E esse também é um dos indícios da pessoa que tá aqui, né, marmotando. Deixa eu ver. Tá? Gente, tá. As outras perguntas, elas são um pouquinho mais com relação à mentoria. Vou deixar o contato aqui embaixo, caso você tenha interesse, tá? Só para fechar aqui, finalizar a nossa live, vou deixar o contato caso você queira estruturar, organizar melhor, tirar dúvidas sobre a mentoria. Mas esse espaço aqui, então, gente, finalizado com sucesso. Síndrome do impostor. Diferente de marmotagem. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, dessas explicações. Dúvidas, sugestões, não esquece de mandar abaixo. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.